Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um dos nossos encontros. Este que vos fala é o irmão Gerson, da cidade de Juiz de Fora, mais precisamente do Instituto Beneficente Betel, da sala 2, onde o nosso foco, a nossa obra social é com crianças, adolescentes e jovens. Nós estamos iniciando aí uma introdução ao livro as Cartas de Paulo, e hoje nós vamos fazer uma pequena introdução na carta de Paulo aos Romanos. É isso aí. Nós terminamos aí o livro de Gênesis e, como prometido, nós vamos fazer uma introdução, carta de Paulo aos Romanos. Nós vamos utilizar esta Bíblia aqui, Bíblia de Estudo, e esta aqui. Essa é uma versão traduzida por João Ferreira de Almeida, de 2006. E esta aqui é uma da Pastoral, traduzida, deixa eu ver se eu acho o nome do pessoal aqui, tradução de Ivo Stomiolo, Euclides Martins Balancin, José Luiz Gonzaga do Prado, né? Então tem umas revisões aqui. Esta aqui é uma Bíblia de 1990, é uma Bíblia de estudos, eu gosto muito dela, ela tem umas introduções aí muito interessantes aí. Senhor nosso Deus, eu te agradeço por mais esse dia, mais um dia de vida, mais uma oportunidade de estarmos reunidos. E nós vamos meditar aí na tua palavra. Meu Deus, possa abençoar aqueles que estão conosco, aqueles que têm mantido a nossa obra funcionando. É a oração que eu te faço neste final de noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Apóstolo Paulo, aquele, lembra, que caiu do cavalo, lá em Atos dos Apóstolos, perseguidor ferrenho, aquele mesmo aí, mas que agora está fazendo um trabalho excepcional. Ele está divulgando a mensagem de Jesus Cristo, sem tê-lo conhecido pessoalmente. Aí teve esse encontro, esse despertar espiritual, e ele escreve essas cartas. O livro de Atos, o Lucas, quando escreve o Atos, ele se dedica por muito tempo a seguir aí o apóstolo Paulo. Então eu vou ler a introdução aqui na Bíblia de Estudos, tá? Para iniciarmos aí a playlist sobre Carta de Paulo aos Romanos. Aí eu vou utilizar esta aqui, que é a bibliografia. Eu vou ler só a introdução aqui, tá? Nada sabemos sobre a origem da comunidade cristã de Roma, nem sobre suas condições na época de Paulo. As únicas informações são as que se podem tirar desta carta. Então, eles estão tendo como referência a carta de Paulo aos Romanos. Sabemos que era uma época de perseguição, né? Isso todo mundo sabe aí. Formada talvez por cristãos vindos da Palestina e da Síria, essa comunidade logo se tornou conhecida no mundo todo. Um edito do imperador Cláudio, no ano 49 depois de Cristo, expulsou de Roma os judeus e provavelmente também os cristãos. Prisca e Áquila, um casal judeu-cristão, vítimas dessa expulsão, foram para Corinto, onde se encontraram com Paulo. Isso se encontra lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, no versículo de 1 a 3. Que realizava a segunda viagem missionária no ano 52 depois de Cristo. É através deles que Paulo é informado sobre a situação dos cristãos em Roma. A partir desta época, o apóstolo começa a fazer planos para visitá-los pessoalmente. Por ocasião da terceira viagem, lá no ano 58 depois de Cristo, ele se encontra novamente em Corinto. Este encontro aqui se dá lá no Atos, no capítulo 20, no versículo de 1 a 3. E projeta ir até a Espanha. Interessante que esses países já são antigos, né? Os países, essas cidades aí, a maioria ainda existe, são antiguíssimas aí. Escreve então a fim de preparar os cristãos de Roma para a sua tão desejada visita. Está lá em Romanos, nós vamos ler sobre isso, no capítulo 15, do versículo 14 ao 29. A carta aos Romanos parece ter uma finalidade bem precisa. Os temas teológicos tratados e o debate com o judaísmo mostram que Paulo está preocupado em corrigir falsas interpretações a respeito da sua pregação entre os pagãos, provavelmente levadas a Roma por judeus e por cristãos
judaizantes. Isso é interessante porque o paganismo era uma religião bastante liberal e também pública, né? O paganismo, por isso a palavra pagão, e os cristãos judaizantes, né? O Paulo sempre batia de frente com esses tipos de cristãos, que era o seguinte: um cristão judaizante é um cristão que entendia que para ser cristão, primeiro a pessoa teria que se tornar judeu, né? O Paulo achava que não, né? Para o Paulo, você podia ser cristão só passando pelo ritual do batismo, mas para algumas pessoas tinha que se tornar judeu para só depois se tornar cristão. O apóstolo expõe de maneira serena, ordenada e aprofundada a doutrina que já havia exposto de modo polêmico na carta aos Gálatas: a gratuidade da salvação pela fé. Então, tem coisas que são do âmbito da física, da astrologia, da biologia, da matemática, da química, das ciências, e tem coisa que é do âmbito da fé mesmo, é crer, né? A pessoa ou acredita ou não acredita aí, tá? Então tem a questão fé envolvida. Ele mostra que só Deus pode salvar e que ele salva não apenas os judeus, mas toda a humanidade destruída pelo pecado. E Deus salva por meio de Jesus Cristo. Ora, para que a humanidade seja salva, Deus lhe dá uma anistia geral sob uma condição: que o homem acredite em Jesus Cristo, manifestação suprema do amor de Deus aos homens, e se torne discípulo dele. A seguir, o Espírito age dentro do homem, assim anistiado, e constrói nele uma vida nova que destrói o pecado. Solidarizando-se com Jesus Cristo, princípio da nova humanidade, um novo Adão, a humanidade pode recomeçar seu caminho e salvar-se. É uma das coisas mais bonitas que um cristão aceita, é que foi nos dado uma oportunidade de mudança para melhor, mudança de vida, mudança de paradigma, mudança de pensamento, mudança de postura, ao ser aceito como filho de Deus, né? Uma tentativa diária e profunda de se libertar do pecado por causa desse Jesus, desse ensinamento, desse manual, né? O manual da vida boa e de Jesus. Aí, a própria Bíblia Sagrada é um manual, tá? Tem as orientações, tem um GPS indicando uma direção aí. Paulo quer mostrar aos judeus cristãos de Roma e a nós que nenhuma lei pode salvar, por melhor que seja, nem mesmo a judaica, pois não consegue destruir o pecado. Ao contrário, ela até alimenta o pecado. Somente a fé que temos em Jesus Cristo é que nos insere no âmbito da graça e nas possibilidades, e nos possibilita construir no Espírito a humanidade nova. Por isso que a ideia de Novo Testamento, né? Toda vez que você lê, é uma nova leitura, um novo conhecimento, uma nova posição espiritual, um novo momento de vida, né? Novo Testamento, novo porque é novo mesmo, Antigo Testamento porque é antigo. Jesus vai usar aquela analogia, né? Não pode se deitar remendo de pano novo em roupa velha, né? Porque senão não vai condizer o remendo e tal. E é exatamente isso aí. Às vezes a gente vai ter que se entregar a esse Deus que é amor, misericórdia e justiça. E para isso abrir mão de certas coisas, certas posições, certas posturas, para que a gente consiga sim ter uma vida voltada para o espiritual, uma vida mais abundante, uma vida mais feliz aí. E aqui tem a base de Lutero. Lembra do Lutero? É o primeiro a entender que tinha alguma coisa errada em como a religião funcionava, e ele usa aqui um versículo aqui específico, né, para bater de frente. É a base da sua briga lá na época com a igreja de Roma aí.
capítulo 1 vai dizer assim, ele faz uma saudação, tem uma pequena saudação aqui, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo. Ele entende que a sua conversão foi um chamado, e ele foi chamado, ele entende que ele é apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Então ele vai falar das Santas Escrituras, que prometiam aí a vinda de um Salvador, de um Cristo, né, de um Messias, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi, José e Maria eram da descendência da tribo de Davi, segundo a carne, tá? Segundo a carne. E foi declarado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos. Porque a gente acredita, eu sou cristão, eu acredito que Jesus morreu e depois ressuscitou. Eu acredito nisso. Senão a fé no cristianismo ela não tem fundamento. Se você não acredita que Jesus é Filho de Deus, não acredita que Jesus ressuscitou, a sua fé é uma fé vazia. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado por amor do seu nome para a obediência da fé entre todos os gentios, entre os quais sois também vós chamados para ser de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados para ser santos. Santo é uma pessoa separada, tá? Uma pessoa santa, uma pessoa que foi separada para fazer um trabalho, um sacro ofício, um ofício sagrado. Então é considerado uma pessoa santa, uma pessoa separada. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então aqui ele faz uma saudação. Aí nós temos essa introdução aí. É o nosso primeiro encontro de Roma, de carta de Paulo aos Romanos aí. Então essa playlist vai ficar salva como Carta aos Romanos, tá? Carta aos Romanos, e vai ficar disponível aí na plataforma conhecida como YouTube. Agradecer mais uma vez os nossos inscritos, as pessoas que estão conosco aí, estão nos apoiando nesta obra. Lembrando que a nossa obra social é com crianças, adolescentes e jovens. Se você puder fazer a inscrição aí no nosso canal, você já está nos ajudando. Nós terminamos agora há pouco a escola bíblica. Tivemos a presença aí de 7, 8, 9 vidas, né? E aí a gente tem feito aí a nossa parte aí na nossa comunidade e deixando disponível aí para as pessoas nessa plataforma conhecida como YouTube. Nós vamos encerrar com uma oração, lembrando que hoje é só uma introdução, tá? Os textos mesmos vão começar a ser meditados nos próximos encontros aí. Senhor nosso Deus, eu te agradeço por esta quinta-feira, dia 20 de fevereiro de 2025. Que o teu Espírito Santo esteja conosco e esteja com você. Você que nos ouve, você que nos assiste, você que está conosco aí nessa caminhada. Que Deus possa estar conosco a todos os momentos e que nós possamos ser instrumentos de paz na vida das pessoas que estão à nossa volta e aqueles ao qual nós entendemos que fazem parte da nossa missão. Minha oração que eu te faço nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Fiquem com Deus, até a próxima. Um abraço do irmão Gerson, valeu.